Mais uma live de estudos, essa é a nossa reunião virtual, estudo do Livro dos Espíritos, que é um estudo feito pela União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita localizado em Dourados, na Rua Ivinhema, número 5565, em Mato Grosso do Sul. E esse estudo nós fazemos desde a pandemia, estamos hoje na reunião número 143, já estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, estudando a lei de destruição. Então hoje, mais uma vez, graças a Deus, temos as condições, estamos fazendo a abertura, então já estamos iniciando a prece. Então, graças a Deus, com muita gratidão, tivemos as condições de estar aqui. Agradecemos pela vida, pelas oportunidades, pelos recursos, por cada um que está conosco na reunião. Muita gratidão. E rogamos, como sempre, todo o amparo, toda a bênção do Pai Celestial, do Mestre Jesus, que sabemos não nos falta, porque estamos com boa vontade, estamos interessados em aprender, em fazer bom uso dos conhecimentos que vamos adquirir. Mas mesmo assim, nós pedimos à espiritualidade benfeitora que fique conosco, nos transmitindo boas intuições, boas energias, para que possamos aproveitar bem mais esse encontro de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, seu Maurício. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito bem. Hoje nós estamos na live, como foi dito pelo João Dalmolin, 143. Pergunta 756, que é a continuação daquele item crueldade. É a última pergunta desse item crueldade. Essa 756. Hoje, 18 de setembro. Então vamos a ela, né? Quem que pode fazer a leitura? O Orlando disse que hoje ele está impedido de ler porque as Eu acho que letrinhas estão dá para muito fazer de pequenas. novo. Dá? Tá. Coloquei o óculos aqui e melhorou. Esqueceu que você tinha óculos? 756. A sociedade dos homens de bem algum dia será expurgada dos maus indivíduos? Olha essa pergunta, hein? A humanidade progride. Então, esses homens dominados pelo instinto do mal e que se acham deslocados entre as pessoas do bem, desaparecerão paulatinamente, como o grão imperfeito que se separa do bom depois que este está selecionado. Mas para renascer em outro corpo, como eles terão mais experiência, então compreenderão melhor o bem e o mal. Você vê um exemplo disso nas plantas, nos animais que os homens têm conseguido aperfeiçoar e nos quais desenvolve novas qualidades. Pois bem, só ao fim de várias gerações é que o aperfeiçoamento se torna completo. Essa é a imagem das diversas existências do homem. Quer dizer, vai apurando, né? Por enquanto está tudo misturado. Tem bons e tem... Aqui na Terra não tem só gente ruim, não. Tem muita gente boa, né? A gente vê pessoas que se esforçam, estão trabalhando. Eu penso assim, não sei se eu estou errado. Agora, tem as ervas daninhas, né? Na história que Jesus conta, né? As ervas daninhas eram jogadas fora para tocar do fogo, mas
Já nesse caso, não, né? Os homens maus vão se melhorar, né? Haverá uma depuração, né? Inclusive aqui a nossa terra, que os espíritos estão falando que vai passar por um período de generalização, né? Nós vamos regenerar, regenerar, regeneração. Então vai se apurando, né? Não é possível que, quando o mundo passa para um mundo bem melhor, ainda existe espíritos desse quilate fazendo mal, provocando guerras, né? Crimes. Não vai haver mais, né? Vai haver uma igualdade, né? Penso assim. Essa pergunta aí, ela, ela tem, acho que o benefício de nos trazer um alento, né, um ânimo de que a sociedade vai melhorar. Esse ânimo não é para tão já, né? Não é para tão já. Então, para nós mesmos que estamos nessa fase aí, todos nós que estamos na reunião aqui, coincidentemente, já estamos numa fase mais madura da vida, né? Dessa existência, dessa jornada. Então, a gente tem a expectativa de, em outras encarnações, ver uma sociedade já melhorada, né? Onde já está mais expurgada dos indivíduos maus. Ou os indivíduos maus estão já mais melhorados, né? Agora eu achei interessante ele usar esse conceito, a sociedade dos homens de bem. Me chamou a Eu não sei atenção bem qual isso aí também. sociedade é essa, né? Me chamou a atenção isso aí também. Porque não sei se nós já existe essa sociedade dos homens de bem, né? A sociedade é nossa, dos homens imperfeitos, que ainda não são tão homens de bem, né? Até porque no conceito de homem de bem, que está lá no Evangelho, não existe essa sociedade, né? Eu penso que talvez seja assim, ó, aqueles que ainda se compraz com o mal e aqueles que estão buscando se livrar do mal. Tá nessa luta interna, que acho que é aquele convite, né, aos seguidores do Cristo, é que ele está lutando para sair dessa influência do mal, né? Que diz que predomina o mal aqui, né? Que todos nós temos o mal dentro de nós, mas alguns estão muito confortáveis no mal, né? Na crueldade, e outros já estão se sentindo incomodados, querendo sair dessa faixa vibratória, não é? Esse talvez seja o homem de bem. Mas eu acho que o centro da questão aí é a evolução, né? Sim. A evolução que ele disse aí vai acontecendo paulatinamente, né? Quer dizer, vai devagar e sempre. Vai progredindo aos poucos. E aí, com isso, chegará um dia em que a sociedade vai estar bem melhorada. Como o Orlando disse, né? Quando a gente estiver lá em pleno era da regeneração, aí a gente já vai estar vendo uma sociedade melhor. E eu não espero isso para tão cedo, né? Embora os avanços estão sendo muito grandes, mas eles estão sendo muito grandes no aspecto tecnológico, né? Eu espero que para talvez mais umas 2 reencarnações nossas aí, numa segunda para frente, depois dessa, a gente já possa ver uma sociedade já bastante melhorada, sensivelmente melhorada em comparação com essa nossa de hoje. Esses espíritos, essas pessoas que são ruins mesmo, são mal, elas não voltam a reencarnar aqui mais. Então, eu concordo também. Eu estou achando que com o nível de concorrência, da demanda de reencarnação que deve estar tendo agora, deve estar havendo um vestibular primeiro para ver quem é que está É isso preparado para aí. reencarnar, né? É.
que todo mundo quer, e daí quem é que vem, né? Não, não é dizer que são assim, espíritos perfeitos, né? E aí, seu Maurício, tá quietinho aí, seu Maurício? Observando aqui, quando ele fala da sociedade de homens de bem, talvez, não sei se a tradução também não ficou tão boa, mas talvez ele queria dizer assim, os homens de bem da terra, né, serão, deles serão retirados aqueles indivíduos mais impregnados do mal, ou seja, se é que haverá uma separação ou sempre vai haver os bons e vai haver os maus. Talvez o objetivo dele seria mais nesse sentido, né? Então, e aqui fala que sim, né? Porque há separação, o expurgo no sentido de que os homens vão se melhorando, né? A tendência nossa é de crescendo. Então, hoje o homem que é do mal poderá progredir e nos próximos séculos ele já ser bem melhor, né? E aí tem aquela questão ainda da possibilidade de muitos, né, deixar o planeta e ter que ir para o outro planeta também, né? De qualquer forma, há uma separação, ou seja, há um distanciamento entre os piores e os menos piores, né? Que hoje, como nós somos um planeta de provas e expiações, não tem os bons ainda, né? Nós não temos os bons. Homens de bem, talvez quase não tenha. Se tiver, alguns missionários aí. Mas tem os homens que não são tão homens maus e os que são mais maus ainda. Então, dentre isso aí, acontecerá, né, com certeza, essa mudança. Se o planeta vai evoluindo, daqui a um tempo o planeta não vai ter mais os maus indivíduos. Porque, primeiro, para continuar na Terra, pelo que a gente percebe, a continuidade da Terra já vai ser justamente para espíritos que têm a boa vontade de melhorar, que já estão com vontade de mudar, né? Como o próprio Espiritismo fala, que o bom espírito é aquele que se esforça para transformar. Não é bom ainda, como nós não somos homens de bem ainda, mas nós já estamos fazendo um pequeno esforço para mudar. O ato de estarmos aqui hoje nesse estudo é uma prova disso que a gente já está fazendo um certo esforço. É. Então, e daqui a algum tempo, acho que todos os espíritos que ficarem na Terra estarão também com certa vontade de crescer. Os que não têm nenhuma vontade de caminhar para Deus, esses possivelmente terão que ir para uma outra escola, né? Possivelmente. A gente tem muito discutido com o Odilon sobre isso, e a gente tem até umas conversas assim, que a gente nem concorda muito, o Odilon não concorda muito, mas é bom isso, muito legal isso. Bom, eu imagino o seguinte, que nós ainda vamos voltar aqui na Terra, né? Nós. Eu, o senhor, o João, o Dilon, mais alguns irmãos aí, não é porque é espírita não, mas tem outras religiões também, pessoas boas, né? Voltarão. Já não tem coragem de tirar a vida de ninguém, não é? Mas não é ainda uma pessoa de bem, né? Totalmente de bem, como o senhor falou mesmo. Ainda tem algumas arestas para parar. Então, esses voltam. Imagina, eu não acredito que eu desencarne e vou ser banido para outro planeta, né? Será que nós vamos se encontrar no outro planeta? Lei da atração. Eu acho que não, né? Nós ainda vamos Aqueles, voltar para cá. aqueles que tiverem afinizados com a energia desse planeta se sentirão atraídos para lá. É, Essa fala é, do, essa fala do João Dalmolin, ela também passa uma ideia assim, que como é a lei da atração, né, nós vamos estar no meio daqueles que são meio parecidos com a gente. Então nós vamos estar bem, vai estar confortável, né? O problema é se fosse diferença de vibração, tanto para maior quanto para bem, né?
A gente não vai estar muito bem numa situação assim dos espíritos puros. A gente vai se sentir deslocado lá, não vai estar bem. E daqueles muito inferior também, a gente vai, né? Os primitivos lá, a gente não vai estar bem. Então, essa é até mais consoladora essa ideia, né, João? Sim. Essa questão, ela tem umas partes aí que ela deixa a coisa assim, mais aberta. Porque a palavra que ela usa para falar dessa Exílio. limpeza, vamos chamar assim, da Exílio. humanidade, é expurgar. Expurgar não é uma palavra muito elegante mesmo, não. É. Então, expurgar, nós temos assim aquela ideia, né? Os exilados de Capela foi um expurgo de lá e agora pode acontecer um expurgo aqui. Mas aí ele vai dizendo outra coisa no meio do texto. Ele vai dizendo Então, que há uma melhora das pessoas, a né? gente, a gente desencarna, leva muitos defeitos para lá ainda, né, na vida espiritual. Apego, falta de fé, um montão de coisa a gente leva para o mundo espiritual, a missão que não foi bem cumprida, não é? Mas lá ainda a gente tem outra chance no mundo espiritual de se melhorar para voltar para cá. Então a gente já vai ter uma condição de melhorar um pouco mais. Então esses espíritos que na qual eu acho que nós todos nos encaixamos, com certeza a gente volta para cá. Quando ele diz aí, ó, esses homens dominados pelo instinto do mal desaparecerão paulatinamente, mas para renascer em outro corpo. Aí no mesmo parágrafo. Mas para renascer em outro corpo. Terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. E aí ele compara, né, com o aperfeiçoamento genético que a gente faz nas plantas. Quer dizer, a gente fica pensando numa facilidade, numa rapidez de melhora da terra, porque serão expurgados, serão exilados da terra, serão transferidos para outras moradas os espíritos mais endurecidos, muitos espíritos endurecidos, e aí vai ficar bem melhor o nível, né? Mas talvez não é tanto assim não, né? Porque o que está dizendo aí é que eles renascerão, para renascer em outro corpo e se melhorar. Então, esse se melhorar dá a entender que é aqui mesmo. Muitos deles vai ser aqui mesmo que vão se melhorar, porque vão renascer em uma sociedade melhor já, em uma sociedade com mais capacidade de educação, com mais amorosidade, com mais compreensão, com métodos educativos bem melhores. E aí, eles mesmo já estando aí não tanto endurecidos, né, vão se melhorar contagiados por esse ambiente melhor. Ok, Pois é. que ele diz. Então, 757. Quem faz ela? o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. Trata-se de um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora eram considerados como o juízo de Deus. Isso que o Odilon falou aí, duelo não é uma coisa mais dos nossos dias, da forma como ele está colocado nessa questão, né? Aí ontem na reunião mediúnica nós lemos lá sobre amar o inimigo. E aí surgiu essa reflexão de que, poxa, mas hoje em dia a gente praticamente também não tem mais inimigo, né? A gente não cultiva inimizades.
Não estaria Até, até, fora de até, até, que, contexto? até que pisa no meu calo, né? É, estaria fora de contexto essa recomendação de Jesus, amar os inimigos? Assim como o duelo também não está fora de contexto, né? Porque duelar é a gente estar disputando com o outro para vencer o outro, em qualquer coisa, né? Temos que ampliar o sentido hoje para isso, para entender que ainda é absurdo, ainda é bárbaro a gente ficar duelando para vencer o outro, né? Falta de humildade, falta de valores que levem a gente a respeitar esse outro, mesmo que ele ainda esteja ainda muito teimoso na sua ignorância, quando nós temos a certeza que temos um conhecimento um pouco mais fundamentado, mas e ele está muito teimoso ou ele está muito autoritário, quer impor a sua vontade, né? Claro que quando isso se trata de um coletivo, deve haver um critério, deve haver uma democracia, né? E uma forma de se pôr em prática essa democracia. Mas quando se trata de duas pessoas, como diz o nome, duelo, a recomendação de Jesus é que a gente tenha mais coragem de ser vencido do que de duelar para vencer. Muito bem. Essa questão de duelo é, é, nós temos os nossos duelos de cada dia, né? Até nos debates, né? Tem os duelos. Como a forma, né? Como se conduz uma crítica, uma conversa, os preconceitos, né? As lutas que nós travamos uns com os outros são também formas de duelo, eu diria, né? A gente também tá duelando. Antigamente o duelo era uma questão de honra. Então era até muito difícil a pessoa sair de um desafio desse, né? O outro na Idade Média, né? Um negócio interessante, né? Pegava a luvinha assim e dava um tapinha com a luvinha assim no rosto do outro, pronto, tava chamando pro duelo. E aí a pessoa, ela se via obrigada, porque era uma questão de honra. Ela seria depois olhada como covarde, como uma pessoa que não enfrentou o debate, o combate, né? Mas hoje a gente já não tem mais isso. Ainda bem, né? Já saímos desse costume bárbaro. Ainda temos outros costumes que precisam vencer ainda, mas o duelo mesmo, né? Naqueles moldes já não existe mais. Ainda bem. Então, nesse sentido, né, no sentido original da palavra duelo, que é quando, por exemplo, um e o outro, um pega espada, o outro pega outra espada e termina quando um matar o outro. Utilizava-se muito lá no Texas, nos Estados Unidos, duas pessoas com revólver, aí virava e o que matasse primeiro, né? Então, um dos dois ia morrer, por exemplo. Então, esse tipo de duelo a gente não tem mais, graças a Deus, né? Mas nós temos os outros duelos, né? Nós estamos duelando para vencer o outro, queremos vencer. A Esse guerra objetivo mesmo. de vencer, o que tentar vencer o outro é duelo, né? Como, inclusive, fala-se muito de vencer o inimigo, né? Como nós, como espíritas, nós não sabemos que nós não temos que vencer o inimigo, o de fora, mas temos que vencer o inimigo dentro de nós, né? Aí nós temos que vencer, não é vencer o outro. Então, no sentido de quando o outro tem algum problema com a gente, o vencer, na verdade, é quando a gente consegue os dois, juntos os dois crescerem. Aí houve uma vitória. Mas se eu eu venci, consegui derrubar o outro, na verdade não venci, foi um engano, né? Porque a vitória só se dá quando os dois
foi bom para os dois. Eu consegui ajudar o outro, ou ele me ajudou, e assim por diante. A gente conseguiu o duelo, e a gente tem muitos duelos, né? Pela vida toda. A gente teve duelo até com doença. Você percebeu uma pessoa que fala assim, minha coluna dói demais, e o outro fala, não, mas você não sabe ainda o tanto que eu sofro. Aí o outro chega, não, mas a minha dor é tão grande, aí começa a duelar para ver qual dos dois tem a dor maior. E assim por diante, né? Então, a gente tem muitos duelos a vida toda. Então, se você consegue uma coisa boa e o outro também conseguiu, você quer mostrar para o outro que você conseguiu mais também, né? E a gente está sempre assim, duelando, ou seja, lutando com o outro para vencer o outro. Esquecemos que nós temos que vencer, não é o outro. Tem que vencer é nós mesmos, né? Então, as guerras mesmo são duelos, né? Não é? Sim. É, coletivo, né? Aí é em grupos. É É nessa, coletivo. nessa questão de grupos, antigamente tinha as famílias, né? Família Silva contra Souza, Espíndola contra. Por aí vai, qualquer nome. Eu estou jogando um nome aleatório, nem sei se eram adversários, mas tinha essa questão de família também, né? As famílias se duelavam, se enfrentavam. Tem até o drama aquele do Romeu e Julieta que narra isso aí lá da. Mas nós tinha aqui também. A gente também tinha. Muito bem. Vamos para a próxima? Vamos continuar vendo o duelo ainda. A 758. 758. Quem que é mesmo? O seu Maurício? Pode ser. O duelo pode ser considerado como um assassinato da parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, está quase certo de que morrerá? Aí a resposta categórica é um suicídio. E, e o pior que é um suicídio meio que duplo, porque se ele vencesse, ele teria que assassinar o outro. Mas como ele sabia que não tinha condição e entrou, ele já estava consciente que não daria conta de sobreviver, aí nesse caso é um suicídio. Porque já entra sabendo que não vai conseguir vencer. Na letra A, e quando as chances forem iguais, será assassinato ou suicídio? Um e outro. Porque se eu entro num duelo sabendo que eu tenho grandes chances de morrer, é um suicídio. Mas se eu tenho grandes chances de matar, é um assassinato, né? Então as duas coisas acontecem. Allan Kardec comenta, né? Em todos os casos, inclusive naquele em que as probabilidades sejam idênticas, o duelista é culpado primeiramente porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque ele expõe inutilmente sua própria vida sem proveito para ninguém. Então, se nós entramos no duelo, primeiro caso, se as possibilidades são equivalentes, ele é culpado, responsável duas vezes. Né? Primeiro, porque ele tem ali a vontade deliberada em tirar a vida do semelhante. E segundo lugar, ele fala aqui que expõe, né, a sua própria vida sem proveito de nada. Para quê? Qual a importância, né, de um duelo? Qual que é a importância disso para a sociedade ou para ele, para o seu crescimento? Não tem, né? É totalmente inútil. Por isso, é considerado as duas coisas, suicídio e assassinato. Eu acho que todos os dois casos, mesmo quando a possibilidade é muito pequena de vencer, também ele leva o problema do assassinato também, porque
da culpa do assassinato, porque ele também, se ele entrou, ele teve uma vontadinha de também de matar o outro, a não ser que ele já entra com um propósito, tá a fim de tirar a vida, ele tá a fim de tirar a vida, aí ele entra no homicídio sem nem tentar atacar o outro, sabendo de certeza que o objetivo dele ali é suicidar. E nesse caso, ele vai ter o crime só de suicídio. Mas na maioria dos casos, então, tem os dois tentados, né? Tanto do assassinato quanto do suicídio. Pois é, você falou duas coisas aí. Não sei se ficou tão claro o que você quis dizer e disse. Que a pessoa, mesmo sendo ela morrendo, e ela sendo, nesse caso, suicida, ela ainda é coautora do homicídio que o outro praticou. Porque ela facilitou, ela entrou na jogada e deu a chance do outro ser homicida. Olha só que troço. É uma situação estranha, hein? Os homens aqui é preferível a gente ser covarde, né? E jamais puxar uma arma para alguém, né? Eu nunca esqueço uma frase que o Chico sempre falava, né? O que adianta o título de herói numa tragédia? Então é melhor a gente se acovardar mesmo e não revidar sobre hipótese nenhuma, e nem provocar também, porque se você provoca, você tem alguma coisinha lá para reparar, né? É Hoje, complicado. hoje nós estamos mais pensando melhor nessas coisas, né? Essa questão mesmo que o senhor Maurício falou, né, sobre a, a consideração com o inimigo interno e externo. Hoje a gente tem bastante estudos, né, sobre isso. Essa questão da honra já não é tão forte, né? Então nós estamos dobrando o nosso orgulho, que era uma questão de orgulho isso aí, né? Posso levar É, desaforo para casa. Me desafiou, eu tenho que encarar e mostrar que e eu sou melhor revidar. que ele no- na briga, né? Hoje isso aí tá ficando mais de lado, né? Não tem mais tanta força como tinha antigamente. Algum comentário mais? Então vamos para frente. Vamos para 759 então. Opa, agora é minha. Isso. Qual o valor do que chamamos de ponto de honra em matéria de duelo? É o que eu falei agora há pouco. O orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. Olha só, o orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. E aí então vem a 759A. Porém, não há casos em que a honra se acha verdadeiramente comprometida, em que uma recusa seria covardia. Você viu? Isso depende dos hábitos e costumes. Cada país e cada século tem uma maneira de ver diferente a esse respeito. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas. E que não é matando, e nem se deixando matar, que se reparar uma questão. Que se reparar uma questão. Aí o comentário de Allan Kardec diz assim: há mais grandeza e verdadeira honra em se confessar culpado, se estiver errado, ou em perdoar, se estiver com a razão. Em todos os casos, desprezar os insultos que podem nos atingir. É aquilo que eu falei mesmo, né? O que vale
o título de herói, de homem. Ah, eu sou homem, né? Ninguém bate no meu rosto porque eu não levo desaforo para casa, né? Isso aí é uma selvageria, uma fraqueza. Porque há muito mais coragem a pessoa levar um tapa no lado, como Jesus disse, e oferecer o outro, do que se revidar. Quem, quem aguenta ali as pontas ali e não revida, tem mais força, mais coragem do que aquele que explode fácil, né? É mais ou menos isso aí. Mais alguém Mas o aí? mundo está caminhando para melhor. Mais comentários? Assim, aí vem o orgulho e a vaidade, né? Geralmente o que faz a pessoa explodir, levar até as últimas consequências é aquele orgulho, aquela vaidade, e ainda vem o egoísmo junto também. Mas as duas chagas pior da humanidade é o orgulho e a vaidade. São chagas mesmo. Na Olha, 759A, né? Ele diz, mas será que o orgulho, ou a honra não está mesmo comprometida, né? Será que não seria um ato mesmo de covardia? Será que a pessoa que foi ofendida, ela vai poder conviver, né, com essa humilhação, vamos dizer assim? Ele responde, depende dos hábitos e costumes. O que isso será que quer dizer, hein? Quer dizer que bom, em algum momento, em alguma situação, se justifica uma. Isso aí que você se questionou é importante porque dependendo dos costumes, uma pessoa que se recusa a um tipo de conduta que seja muito forte, que tenha que ser enfrentada, ela depois ela vai ser excluída nessa sociedade, ela vai ser marginalizada, A família, né, João? né? Não só ela. Então é mais ou menos como uma excomunhão na igreja. Então essa pessoa, ela, se ela enfrentar por força dessas circunstâncias todas, né, culturais, ela enfrentar um duelo aí para não ficar desonrada e totalmente fora da sociedade, talvez ela não seja tão culpada. A culpa seja bem menor. Acho que é isso que está querendo dizer aí, né? Está relativizando a responsabilidade, a culpa por matar ou por morrer. É que a questão E de essa questão costumes e do cultura é ponto de muito honra, complicado. ela é uma coisa assim muito bárbara, né? Muito antiga já, inclusive antiga, que por exemplo, quando Moisés estava governando aquele povo ali, que ele tinha saído com eles ali do Egito, e ele conviveu 40 anos, né, com eles, e ele está tentando colocar as leis, né, para eles ali. Interessante, porque naquela época Moisés já tinha o conhecimento da lei, que era a lei de pagar, a lei de Talião, né, que pagava com muita força tudo o que a pessoa tinha feito. Então, alguém pegou, matou meu filho, eu mato os filhos dele todo, mata a família inteira. Quer dizer, acontecia muito isso. Quando Moisés já colocou a lei, permitiu pagar de igual para igual, já foi uma evolução, uma evolução grande. Então, se a pessoa cortou minha mão, então, pela lei de Moisés, podia ir lá e cortar a mão daquele que cortou minha mão. Quer dizer, já reduziu. Então, foi uma evolução, que antes, se ele cortava, se ele cortava a mão, a gente ia lá e matava uns dois ou três da família. Quer dizer, então pagava muito, com juro e correção monetária. Ao passo que com a lei de Moisés, já era poder pagar igual, igual. Então, se quebrou meu dente, eu quebro o dente dele. Já foi uma evolução.
E então o ponto de honra começou nisso, né? Então era lavar a honra. Isso vem até os dias de hoje, né? Então quando acontece uma ofensa grande, se acham aí que é importante lavar a honra. Lavar a honra para eles é no sentido de ir lá e vingar. Então, para o Cristo, aí o Cristo veio, né, 2.000 anos atrás, já nós estamos já 2.000 anos atrás com a nova lei, que é de do perdão 490 vezes, ou seja, 7 vezes 70. E não é apenas só isso, porque o próprio Chico fala quantas vezes, né? É, acontecer, não importa que seja 500, 1.000, a nossa obrigação é de sempre perdoar. Então já veio, essa é a lei de Jesus. Então nós estamos vivendo 2.000 anos da nova lei que condena verdadeiramente esse caso de lavar a honra, né? Limpar a honra. Já tem muito tempo. É isso. Muito bem. Alguém mais? Vamos para a próxima. Continuemos. 760 agora, então. Pena de morte. Estava pensando nisso, né? E o carrasco comete crime. Vamos lá. Quer ler, Maurício? Leio eu. Quem que é essa? Eu não Aí, lembro, não. Foi Orlando, né? então vou ler, então. Pode ser. 760. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua eliminação marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Os homens não precisarão mais serem julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vocês. Puxa vida. Quer dizer que a pena de morte desaparecerá. Mas tá longe Com ainda. certeza, né? Porque se nós vamos evoluir, né? Nós estamos evoluindo. Quer dizer, nós hoje estamos aqui e nós já achamos absurda a pena de morte e nós somos muito atrasados, já pensamos nisso. Imagina espíritos mais evoluídos, né? Que vão, como vão aceitar, né, a pena de morte. Então, a pena de morte aqui fala da legislação. Porque hoje, por exemplo, na legislação, o Brasil não tem pena de morte, né? Mas alguns países, ou vários países do planeta, têm ainda pena de morte, dentro da legislação deles. Agora, a pena de morte vai acontecendo, né? Porque muitas vezes a pessoa é condenada à morte sem utilização da lei, igual no Brasil, embora não é legalizado, né, a pena de morte, mas acontece a pena de morte todo momento aí, né? Os próprios homicídios é a aplicação da pena de morte. Alguém aplica a pena de morte para aquela pessoa. Hoje, por exemplo, muitos policiais, quando vê alguém que está aprontando demais, eles mesmos determinam, entre eles, vamos matar, ou seja, a pena de morte, que está acontecendo, mas já não é mais na legislação. É, já é pequenos grupos ou pessoas, né? Kardec fala o seguinte, sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos com a sociedade moderna se não víssemos nela um progresso nas restrições postas à pena de morte nos povos mais adiantados e na natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias com que, entre esses mesmos povos, a justiça se esforça para cercar o acusado, a humanidade com que ela usa em favor dele, até mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe
não poderemos negar a via do progresso pela qual a humanidade está marchando. Pelo que nós vimos aqui, ele mostra isso, mesmo entre nós, né, que ainda somos atrasados, a legislação nossa é bastante atrasada, mas ainda a legislação nossa ainda quando um criminoso é detido, é condenado, ele vai para a cadeia, mas ainda existe a luta pelos direitos humanos dele. Tanto ele não vai ser morto, geralmente não vai, né? Como também a legislação já prevê garantias sociais para ele, né? Garantias de que ele será tratado com o direito que um humano tem. Então, hoje se discute muito, né, os direitos humanos, porque mesmo por mais que a pessoa tenha cometido um crime, ele tem seus direitos humanos. Ou seja, nós precisamos respeitá-lo, mesmo ele tendo cometido um crime grave. É isto. Muito bem. Alguém mais? Tá falando aí daquele progresso que falou antes na outra questão, né? Progresso que vai melhorando a compreensão, vai tratando as pessoas, né, com mais respeito, com mais consideração da sua humanidade, os famosos direitos humanos, né, que já vem aí há séculos já, né, desde a Revolução Francesa, que é antes de Kardec, já se fala nesses direitos humanos, né, para ir garantindo a pessoa que seja tratada cada vez mais de forma mais humana. E dessa forma, aí é a pena de morte, né? Pena de morte é do mesmo jeito. A gente tem visto aí umas atitudes de governos, de países que parecem uma certa recrudescência dessa maldade aí, né? Que se vê no tratamento de outras pessoas, aqueles considerados errados, considerados antissociais, né? Que são exterminados sem nenhum julgamento, não são simplesmente exterminados, né? Mais ou menos naquela filosofia, né? Que foi quase popularizada aí, né? Bandido bom, bandido morto. Então, que teria que se matar para limpar, que é a única solução. E sendo dessa forma, a sociedade vai desistindo de educar, vai desacreditando que é possível educar, né? Vai deixando de lado atitudes de valorização do outro, porque se vê no outro um defeito grave. E a gente sabe que essas pessoas que têm esse um defeito grave, elas mudam muito quando passam a ser tratadas amorosamente. Elas mudam muito e muito provavelmente deixam de praticar esse defeito, se tornam sensíveis também, né? Ok. Pena de morte. Os homens não precisarão mais serem julgados pelos homens no futuro. No futuro, quem vai julgar nós somos nós mesmos através da nossa consciência. Isso já acontece em muitos casos. Nós já estamos sendo levados a esse auto-julgamento, que é aquele que o Cristo nos ensinou, né? A gente se julga e também entende melhor o outro, né?
Aquela passagem do Evangelho sobre a caridade para com os criminosos ilustra bastante isso para a gente. A gente vai entendendo, né, que todos temos equívocos, somos enfermos, né, que é melhor ser a vítima do que ser aquele que agride, né? Então a gente vai tendo essa compreensão, ainda que ela é difícil às vezes de ser aceita, mas nós já estamos caminhando nesse entendimento. Agora, isso se é uma mudança em toda ou na maioria das pessoas, ainda estamos aqui, né? Uma época ainda muito distante de vocês, então ainda está longe, mas nós estamos no caminho. Estamos caminhando devagarinho. E aqueles que já conseguem enxergar de forma diferente essa questão, né, das ofensas e tudo mais, e de auto-julgamento, já estão melhores, né? Já estão melhores na questão mesmo de conforto mesmo, né? Estão mais confortáveis, estão melhores nas emoções, nos sentimentos e tudo mais. Já colhe frutos, né, dessa mudança. Vou pedir desculpa para você, vou ter que sair um pouquinho. Não vou participar do encerramento, viu? Tá certo. Uma boa noite a todos, um grande abraço. Boa noite. Boa noite, Orlando. Boa noite. Nós estamos já no finalzinho também, né? Dá para fazer mais alguma? Como é que tá, João Damolim? O tempo, não sei, não estou vendo o tempo aqui. Ah, não tá vendo? Agora eu vi. 54. Agora eu vi, falta 6 minutos, né? É. Dá para fazer uma ainda, né? 761? Tá aí. 761. 761. A lei de conservação confere ao indivíduo o direito de preservar a própria vida. Não estaria ele fazendo uso desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Então, se o membro é perigoso, aí, eliminando esse perigo, estaria o homem ou a sociedade usando esse direito da lei de conservação, né? Essa é a pergunta, essa é a tese. Resposta: há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É preciso, aliás, abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não a fechar. Acho que é mais ou menos aquilo que a gente vinha falando antes, né? Na questão anterior já, né? Comentando de um tratamento diferenciado com uma pessoa que está desajustada aí na sociedade, que está agressiva, destrutiva, né? E hoje nós temos, com o avanço das ciências, nós temos as múltiplas disciplinas que ajudam o homem, né? Aí na saúde mental, várias disciplinas que ajudam o homem a se melhorar. Onde se fala do atendimento pela transdisciplinaridade, né? Não só a multidisciplinaridade, onde as várias disciplinas, mas elas trabalham interagindo umas com as outras, se complementando, e acontecendo essa transdisciplinaridade, onde a medicina, a psicologia, a assistência social e os outros tratamentos, por exemplo, das terapias reintegrativas, que se diz no SUS, né, que são várias terapias, que podem ajudar essas pessoas. E acho que é mais ou menos isso que está querendo dizer aí, já no tempo de Allan Kardec, né, dizendo que há outros meios, e os outros meios todos
deixam a porta do arrependimento e da transformação da pessoa abertas. E é interessante observar, né, que nós temos direitos, né? Mas ao lado desse direito nós temos os nossos deveres. Não tem como nós termos direito sem cumprir deveres, né? Aí entra que o dever nosso é auxiliar o nosso irmão. Jesus já disse isso para nós, né? O amar o inimigo, fazer o bem àqueles que nos odeiam, e assim por diante. Auxiliar é o que o Kardec, que o Espírito coloca, né? No sentido de dar ao criminoso a possibilidade de arrependimento. Esse é o nosso dever. Então, a gente tem que pensar muito entre os direitos e entre os deveres, né? Nós só temos direito porque nós também temos deveres a cumprir. As duas coisas caminham juntas, né? Porque às vezes nós, seres humanos em geral, quer a defesa dos direitos. Sempre está buscando, meu direito, isso é meu direito, isso é meu direito, e vai atrás do seu direito, vai atrás por todo lado em busca do direito, mas esquece que também ele tem os deveres a cumprir. Então, o dever a cumprir acaba que a gente esquece o dever a cumprir e queremos ter só direitos, né? E não pode ser assim. Aí, nesse caso, nós temos que cumprir também os nossos deveres, além do direito de preservar a nossa própria vida. Mas a gente pode perceber que tudo nasce desse instinto. Talvez o instinto, Kardec, quando fez a pergunta, ele mostrou isso, que o nosso instinto de conservação que nós temos, talvez a exterminação de um malfeitor, por exemplo, pode ser o uso do instinto que nós trazemos do direito de preservação, né? De conservação, de preservação da nossa própria vida. Então, talvez por esse instinto você acaba não burilando muito os sentimentos e acaba se caindo, né, nessa cilada de buscar esse direito e esquecer da boa ação de prestar também um serviço. É isto. Sim, a par do direito, a gente tem uma responsabilidade, né? Pelo que a gente vai fazer. E aí eu acho que disse alguma coisa parecida com um exemplo bem comum. É um policial que está sendo ameaçado por um cidadão armado de uma faca que está caminhando para o lado desse policial. E aí ele rapidamente dá 3 tiros no peito desse cidadão para se defender. Ele está usando aí um excesso, né? Ele está usando o direito de se defender, ele tem o direito de se defender. Mas ele é responsável pelo excesso que ele está fazendo, pela vida do outro que ele está tirando sem necessidade. Ele teria toda a perícia para dar 1 ou 2 tiros em partes do corpo e que barraria o avanço dessa pessoa que estaria com a faca, né? Coisas assim acontecem muito. Sim. Muito bem. Tá por tua conta, João. Então podemos fazer um encerramento, né? Como fiz ali a abertura. Deixo para um de vocês aí. Não lembro quem fez a última aí, fez o encerramento. Você já... Posso fazer. Tá bem. Então vamos todos nós elevar nossos pensamentos a Deus, mentalizando Jesus nos nossos corações, agradecidos a Ele, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos espíritos familiares que nos auxiliam. Gratidão pela essa oportunidade maravilhosa de nós podermos debater sobre essas perguntas e respostas feitas por Allan Kardec ao Espírito de verdade. Que Jesus possa iluminar nossos corações,
abençoar cada um de nós, todos os nossos familiares, todos aqueles com os quais nós entramos em sintonia, e que a paz possa estar conosco e que tenhamos força de cada dia ser melhores e que possamos estar firmes no propósito de mudar e que possamos estar presentes sempre nesta reunião para aprender cada vez mais. Graças a Deus e que assim seja. Que Graças a assim Deus. seja. Que assim seja. Gratidão. Bom, mais uma pequena missão cumprida.